Deus. Aleluia. Assim seja. E a igreja diz amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Muito já foi dito, mas o Senhor quer falar mais. O Senhor, na verdade, tem falado alguns dias comigo a respeito de quem nós somos. Se eu pedisse, se eu fizesse uma pergunta, eu acredito que mais de 50% do que estão presentes, iriam levantar as mãos. Quem acha que não sabe orar? Olha, mesmo antes, nem precisava levantar, mas me sinto muito incapacitada, muito limitada diante do Deus que eu sirvo. E eu tenho certeza que não é diferente com vocês. Quando eu e meu marido nos deparamos em um caminho, aqui vocês irão servir ao Senhor. E aqui vocês vão continuar a sua vida comum, indo à igreja, assistindo os cultos. E algo mais forte que sempre estava aos meus ouvidos, eu não tenho capacitação para isso. Existe gente melhor do que eu. Existe gente mais capacitada do que eu. E isso foi um conflito que nós rompemos pelo poder que há no sangue de Jesus. Mas a igreja, ela poderia estar mais forte, porque nós somos pequenos, mas o Senhor usa os pequeninos da casa dele, amém? Se você se deparar, se você fechar seus olhos e tentar imaginar Jesus caminhando e chegando e pisando, colocando os seus pés sobre a terra, não vamos imaginar ali Maria grávida. A palavra de Deus diz que Jesus é o Rei da glória. Mas se você pensar onde ele nasceu, por isso muitos não aceitaram Jesus. Como um rei pode vir humilde, sem ouro, sem joias, nascer aonde os animais nasciam? Não é verdade? E hoje o que o Senhor quer nos mostrar é descortinar o critério dele nas escolhas. Como é o critério do Senhor para escolher aqueles que irão representá-lo? E amados, em nome de Jesus, entendam que representar não precisa ser pastor, não precisa ser diácono. Todos nós somos chamados a representar aquilo que nós temos convicção. Vamos inicialmente nos apegar a 2 versículos. E que você venha sair convictos e entendendo no teu coração e na tua mente esses 2 versículos. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus. Este é o culto espiritual de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da tua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como nós iremos conseguir compreender os critérios? Como nós iremos entender como o Senhor, Ele olha para as pessoas e vê: esse é alguém que eu quero usar. E interessante, como eu iniciei dando o meu testemunho do meu esposo, nós não nos achávamos capacitados, porque nós sempre vamos encontrar pessoas mais capacitadas, mais estudadas. E existe um momento da nossa vida em que é decisivo responder e corresponder ao chamado de Deus. Mas a maior batalha da mente é você se sentir um menor. E uma das frases que eu ouço muito: mas eu não sei nem orar, eu não sei nem falar. E se você é desse time, eu vou te dizer, o profeta Jeremias também disse a mesma coisa ao Senhor, quando ele recebeu a mensagem da sua missão. E se você se acha o menor, aquele que não sabe falar, aquele que não sabe se expressar, eu te digo que você é a pedra fundamental para mudar a história da tua família. Para que você possa compreender o que Deus vai dizer nesta noite, além de você permitir que o Espírito Santo ele possa amoldar a tua mente, transformar a tua mente com o poderoso e precioso sangue de Jesus, você precisa de mais uma atitude. Oséias 4:6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Porque muitos ainda se encontram num cativeiro de eu não sou capaz. Eu não sou capaz de corresponder. Porque o Deus que habita nesse lugar, que habita nos corações que buscam o único caminho, que é Jesus Cristo de Nazaré. E esse mesmo Jesus Cristo de Nazaré, Ele nos deixou uma missão, que nós fôssemos discípulos dEle. Pode ser que você ache que essa palavra não seja para você, mas eu com toda a convicção eu posso te dizer, essa palavra é para todos nós. É para todos nós. Nós somos chamados a sermos discípulos de Cristo. E assim como o bispo disse, vocês estão agindo como Cristo. O que Jesus quer das nossas vidas é uma disponibilidade, é uma entrega, é uma confiança, é a fé o que não se vê, mas entender que nós temos um chamado. E aqui agora nós vamos aqui ler alguns versículos e você vai compreender perfeitamente que esses versículos, eles se encaixam em nossas vidas. Porque a palavra diz que aqueles que muito se acham, nada são.
E que o critério do Senhor, ele vem para confundir. Imagina que Jesus veio, nasceu em uma manjedoura, onde Deus poderia ter feito e colocado Jesus nascendo num palácio, num castelo, no lugar mais nobre. Mas Jesus, o critério de Jesus é confundir aqueles que se acham. Porque o que o Senhor quer que nos atraia em Jesus não é o que Ele pode nos dar, não é aonde Ele nasceu, mas é a essência de Jesus, a nova aliança que nós temos através de Jesus. É isso que deve nos atrair. Mas aqueles que muitos se acham, eles são atraídos pela aparência. Deus não escolhe pela aparência. Deus escolhe pelo coração. O coração aquebrantado move o coração de Deus, diz a palavra. E é isso. Esse é o Evangelho. Mas se você não conhece a palavra, se você não tem um compromisso de ouvir a palavra, você facilmente vai ser enganado. E você vai ser uma presa fácil na boca do lobo, porque não tem conhecimento da palavra. E a palavra de Deus diz que o seu povo foi destruído por falta de conhecimento, e até hoje o povo de Deus tem sido destruído por falta de conhecimento. Porque a verdade é uma e ninguém pode alterá-la. A verdade é uma, ela é única. E esta palavra, ela nos descortina, nos desvenda o mistério, que o menor é o maior para o Senhor. E os que se acham, os que são, os que têm, para o Senhor nada são. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, aqueles que têm Bíblia, e aqueles que não possuem Bíblia, aqueles que não sabem ler, têm dificuldade em manusear, venham até, procure por mim ou pela pastora Karina, para que você possa ouvir a Bíblia em áudio. Ela já foi paga pelo sangue de Jesus, amém? Então essa é uma facilidade. Quem não consegue ler a palavra, tem dificuldade em ler, ou até mesmo aqueles que não sabem ler, em nome de Jesus nos procurem no final do culto, para que isso não seja um motivo para que você seja um desconhecedor da palavra de Deus, amém? Em 2 Coríntios 3:6 está escrito: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe o que significa dizer? É que para nós alcançarmos a nossa salvação, não depende de um mérito nosso, não depende de uma obra sua, não depende de você fazer algo. A nossa salvação é através do Espírito Santo de Deus, amém? E é justamente isso que nós somos chamados. Todos nós temos o chamado, até mesmo o mais simples, o mais humilde, o mais rude. Se ele compreender que existe um Deus no céu, que um filho foi entregue por nós, e através desse filho nós conseguimos alcançar a salvação. Esta é a verdade do Evangelho. Deus habita nas coisas simples. Deus habita, Jesus foi o nosso modelo de humildade. E nós precisamos imitar ao nosso Senhor.
Em 1 Coríntios 1, 27. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, sabem que Jesus, ele não foi nas sinagogas escolher discípulos. Ou está escrito isso na palavra de Deus? Que ele buscou entre os doutores da lei? Não, Jesus não buscou os seus discípulos entre os doutores da lei. Por que Jesus não buscou os seus discípulos entre os doutores da lei? Porque eles já estavam mortos pela palavra de Deus. Eles sabiam de cor a palavra, eles sabiam de cor a lei, eles até cumpriam todos os rituais da lei, mas o coração era corrompido. O coração era corrompido, apesar de conhecer a lei, apesar de se submeter à lei. Jesus foi aonde? Jesus buscou entre os pescadores. Jesus foi e buscou pelos trabalhadores, pelos humildes. Porque ele buscou nos pequeninos aos olhos humanos. É isso que eu quero que vocês compreendam. Você pode se achar incapaz, sem ferramentas, sem estudo, mas Deus está buscando corações disponíveis, mais uma vez nesta mensagem, amados. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Mas, bispo, você pode chegar perto de mim e dizer: eu não sei falar. Eu sou uma pessoa muito limitada. Você está no time do Jeremias, um grande profeta e um grande homem de Deus. E o primeiro passo é realmente se achar incapacitado. Esse é o primeiro peso de glória para as nossas vidas. Mas não pode ser uma falsa humildade. Não é uma falsa modéstia. É algo que se é gerado dentro do Espírito. Sabe por quê? Porque você pode trazer uma criança aos cultos. Você pode convidar um vizinho para vir ao culto. Você pode, através do Espírito Santo de Deus, ser usado. Mas, bispo, eu trabalho muito, mas qual é o comprometimento que você vai ter com o teu trabalho? Em dar bom dia, boa tarde, convidar alguém para vir ao culto para assistir a palavra de Deus, em uma igreja que não se pede dinheiro, que não há interesse no que você tem, mas em uma igreja que realmente prega a palavra de Deus. Porque qual é a motivação de se pregar a palavra de Deus? Está aqui a resposta: é conduzir o povo de Deus para a salvação, nesse caminho estreito, que é estreito mesmo. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus. Não sabe orar? Dobra seu joelho e chora na presença de Deus. Chora. Entrega a sua vida ao Senhor. Não entre e saia da igreja ouvindo, mas não compreendendo que Deus quer se relacionar conosco. Ele quer se relacionar com você, dentro da sua simplicidade, dentro dos seus problemas e dos seus fardos que você carrega. Vai à igreja e continua carregando. Deixe no altar do Senhor esse fardo, e deixe que o Senhor venha agir na tua vida. Esse Deus que nós servimos é Deus para todos aqueles que querem, mas é aqueles que colocam à disposição o teu coração. Em 1 Coríntios 1, 27 está escrito:
Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então é só lembrar de onde Jesus buscou os seus discípulos. Jesus foi naqueles que estavam à margem da sociedade, porque Jesus também nos ensina que Ele veio à terra, não atrás, porque Ele não precisa do ouro, da prata, do dinheiro, porque o ministério de Cristo, Ele é alimentado pelo próprio Deus. O ministério de Cristo, Ele auto se sustenta, porque o ministério de Cristo, ele não é uma firma, ele não é uma empresa. A matemática não pode explicar o ministério de Cristo. A matemática não pode explicar a contabilidade de um servo de Cristo. A matemática, ela não consegue alcançar o ministério de Cristo. O ministério de Cristo é algo que nós precisamos viver, amada igreja. Em Mateus 11, olha o que Deus está dizendo sobre o menor. O problema é autoestima. O povo de Deus tem autoestima baixa. Mas você é filho do rei. Filho do rei. E um dia o Senhor vai te colocar em uma mesa com Ele. Mas essa mesa não é da terra e não é na terra. Nós estamos passando por um processo. Nós estamos nos preparando por uma grande festa, um grande evento, o grande dia em que nos assentaremos com o nosso Deus. Amém? Essa entrada, ela é gratuita, foi paga pelo sangue de Jesus. É para mim, é para você. Entendam que o chamado é para todos. Corresponda à voz do seu Deus. Digo a verdade a vocês: do meio dos nascidos da mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. Sabem por quê? Porque João Batista viu Jesus. Todavia, o menor do reino dos céus, e é você, sou eu, é maior do que ele. E sabe por que nós somos maior? A palavra de Deus diz: porque nós temos o privilégio de servir a Jesus. E servir a alguém que nós não vimos, mas a palavra diz: através da fé, nós acreditamos no que nós não podemos ainda ver, mas nós podemos sentir no Espírito. Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus, já sabe que reino é esse vindouro que nos aguarda. E esse reino vindouro não é para os melhores, é para aqueles que resistirem. É para aqueles que resistirem, resistam, se comprometam. Como eu disse aqui na oração inicial, hora de culto é hora do culto, não marque compromisso. Seja crente de quarta também, só crente de domingo, seja crente de quarta. A igreja moderna ensinou algo que basta domingo. Tem
tem possibilidade, não está trabalhando, em nome de Jesus. Seja crente de quarta, seja crente de segunda a segunda. Porque você não precisa estar aqui, mas seja crente aonde você pisar. Amém? Em nome de Jesus. E é maravilhoso, tem uma história que não poderia de ser mencionada aqui. Em 1 Samuel 16, quando Samuel ele é enviado para ungir um rei. Em 1 Samuel 16, 6, diz: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou. Eliabe, para aqueles que não sabem, é um dos irmãos de Davi. E Samuel, vendo a sua aparência, imaginou. Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza, é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É o coração. E a palavra de Deus diz que o coração do homem, ele é enganoso, ele é traiçoeiro. Por isso precisamos cuidar, porque o que atrai os olhos de Deus para a nossa vida, não é o dízimo que você dá, não é a oferta que você dá, mas é o seu coração. É assim que o Senhor, é o critério do Senhor, é o coração. Glória a Deus. E passaram-se todos os irmãos de Davi, e o Senhor foi rejeitando cada um. E em 1 Samuel 16, 11, então perguntou a Jessé, Samuel, o profeta, o enviado para ungir um rei: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Glória a Deus! Pode ser que aos olhos de Jessé, o pai, não tenha sido justo. Mas Deus não tem o padrão do mundo. Por isso que voltamos ao versículo primeiro que eu li. Deixe que Deus possa formatar a tua mente, para que você possa compreender a grandeza que tem em você. Jesus morreu por sua culpa, por minha culpa. Um preço foi pago pelos seus pecados e pelos meus pecados. E nós precisamos corresponder a esse sacrifício entregando o nosso coração. Não é a tua casa, não é o teu dinheiro. Tem uma igreja aí fora corrompida que é uma empresa, que ela está dizendo o seguinte: ó, me dá o seu dinheiro que está tudo certo. Me dá o teu dinheiro que está tudo certo, está errado.
Deus não precisa do teu dinheiro, Deus quer o teu coração. Deus quer o teu coração, Ele não precisa do seu dinheiro. Olha onde Jesus nasceu. Olha onde Jesus nasceu. Olha, e olha para você. Compreenda e saia desta igreja, compreendendo e sendo certo qual é o valor que você tem para Deus. Glória a Deus. Em 1 Samuel 2:8, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinza ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes, e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre ele estabeleceu o mundo. Não busque honra. Muitos usam esse versículo para buscar honra na terra. A honra, a verdadeira honra, é assentar com o Rei nas bodas celestiais que está sendo preparado para a igreja, para aqueles que resistirem. Quem merece honra é Ele, toda honra é para Ele. Nós já nascemos sem honra, pecadores. Busque, utilize do seu fôlego de vida para honrar a Ele. Em Salmos 48, que toda alma, todo ser vivente, glorifique a Deus, honre a Deus. A nossa vida não é para buscar honra para nós, é para buscar honra para o Senhor. Amém? Glória a Deus. E já disse dele aqui, Jeremias 1:6, mas eu disse, soberano Senhor. E isso já Jeremias falando. Eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Quem recebe essas palavras? Quem recebe essas palavras? Em nome de Jesus, recebe autoridade, igreja. Recebe autoridade, a autoridade que vem dos céus. A igreja precisa se movimentar no poder que Jesus nos concedeu, em nome de Jesus. Se você olhar para a história de Davi, se nós pudéssemos colocar aqui Davi aqui, Golias aqui, imagina Golias, imagina Davi, aos olhos naturais, nós iríamos falar assim, mas Golias vai ganhar, ele é muito forte. Mas aqueles que têm a presença do Espírito Santo de Deus, as nossas batalhas não são mais nossas. Davi representa a nós, os menores. Golias, o molde do mundo, de que o maior é o maior e o menor é menor. Mas Davi vem para representar uma classe aonde o menor é o maior. Porque ele está ligado no céu. É aquele onde o fraco ele é forte. E aonde o forte é fraco. Esses são os critérios. Mas se você não conhecer a palavra,
se você não se comprometer e ir aonde se pregue a palavra, como você vai compreender esses mistérios? Você vai continuar a viver no casulo do pequenininho, do fraco, do rejeitado, pobre, do coitadinho. E é isso. O critério de Deus é outro. Por isso nós estamos aqui. Por isso que nós somos chamados a compreender e a entender a palavra de Deus. Porque esse é o milagre. Esse é o milagre. Que você possa sair daqui convicto de quem você é em Cristo. De quem você é em Cristo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vocês já imaginaram como Davi foi humilhado pelos seus irmãos? Em 1 Samuel 17, 23, quando Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Davi chegou diante de um exército e todos estavam abatidos pelo tamanho daquele filisteu, porque todos estavam olhando para o tamanho do filisteu, mas Davi estava olhando para o céu, muito maior, numa dimensão, em outra dimensão, é a dimensão sobrenatural. Essa explicação de Davi ter vencido Golias, porque enquanto, e isso nós podemos tomar para a nossa vida, qual é o Golias que te amedronta hoje? Qual é o Golias que te amedronta? O que é que tem tirado a tua força? Então faça como Davi fez. Davi olhou para o alto e se indignou daquele filisteu está desonrando o exército de Deus. Se não tem quem vá, eu vou. E aí Saul disse a ele: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. E todos nós sabemos que Davi foi lá e honrou a Deus. E todos puderam ver a força que há em servir um Deus. E essa história nós precisamos trazer para a nossa vida. Essa história, ela tem utilidade prática hoje na minha vida e na tua vida. Não importa o gigante, não importa a calúnia, não importa a traição, não importa. O que importa é o dono da última palavra. É Ele em que dá a última palavra. Amém? Não é a circunstância, não é o tamanho do problema. É o Deus em que nós servimos. E tudo é para a honra e glória dEle. Não é para a nossa honra. A honra é dEle. Um dia realmente Ele nos colocará em um lugar de honra, assentadinho junto ao Filho dEle, para eternamente cantarmos em um grande coral, vivermos uma eternidade de paz e abundância junto ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Mateus 20. E agora nós vamos para uma história de um proprietário de uma vinha. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha.
Para aqueles que não sabem, vinha era onde se cultivava uvas. Então alguém com uma grande propriedade saía para buscar trabalhadores para trabalhar na sua vinha, amém? Ele combinou pagar-lhes 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha, contratou trabalhadores. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outras pessoas que também estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Só vou dizer algo para vocês. Nós somos os trabalhadores do meio-dia e das 3 horas da tarde. Nós somos os trabalhadores que estamos sendo inseridos no último instante para uma grande colheita. E esse proprietário aqui é o Senhor que está escolhendo os seus trabalhadores. Amém? Todos conseguem compreender isso? Em nome de Jesus? Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhe disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador. Seu administrador era aquela pessoa que deveria fazer o pagamento. Teve o da manhã, teve o das 9, teve o de meio-dia, teve o das 3 e teve o das 5. Se você for raciocinar de uma forma matemática, você vai falar assim: mas o que entrou às 9, ele tem que receber muito mais do que aquele que trabalhou só o finalzinho da tarde. Mas o Senhor, Ele tem um critério diferente. Ele pensa diferente. E é isso que nós vamos ver aqui agora. Saindo, porque ninguém... tá. Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, aquele que iria pagar os trabalhadores: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a murmurar, se queixar. Começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não eu estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos.
Vocês conseguem compreender a justiça de Deus? A generosidade de Deus? E eu faço aqui uma conexão, esses primeiros trabalhadores têm o mesmo coração do irmão do filho pródigo. Na verdade, o coração que precisava ser tratado era do filho pródigo, é o da inveja. O irmão foi, e quando ele voltou, a alegria deveria ter sido plena, porque o irmão havia voltado. Os primeiros trabalhadores deveriam ter tido alegria, porque o irmão trabalhou menos, mas recebeu igual. E o que eles combinaram? A questão é o que isso nós precisamos colocar em prática dentro da igreja, amada igreja. Eu já ouvi dentro desta igreja de filhos que não estão mais aqui, que queriam ficar sozinhos na igreja. Quando começaram a chegar filhos, aquilo dali incomodou. Mas o que eles iriam receber seria a mesma coisa que os irmãos que estão se chegando. Amada igreja, nós precisamos viver essa generosidade, esse sobrenatural, e permitir que Deus troque os corações, que as mentes sejam transformadas. Jesus morreu por todos nós. Olha o padrão de Deus: os últimos serão os primeiros, porque os primeiros deixaram o diabo entrar. O diabo entrou, fez um estrago, porque se achou muito bom e está trabalhando desde cedo. Não se alegrou naquele irmão que já havia pego a obra pela metade. E o que ele fez para todos os que se achegaram. Mas o povo de Deus, ele precisa entender essa alegria que precisamos ter, amém? Precisamos viver isso. Precisamos viver isso e dividir do que nós temos vivido na presença de Deus, amém? Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim.